O evento Declínio das Nações tem por objetivo discutir temas de geopolítica, relações internacionais e como esses assuntos afetam a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família. O evento se divide em 3 dias, onde serão entrevistados nomes como Ivan Kleber, Diego Pesce, Fernanda Tactani e Andréa Medrado. Não perca o maior evento do Oliver Talk e fique preparado para entender o que está acontecendo com o mundo. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje o webinar Suprema Corte Diálogos sobre a Agenda 2030 para discutir o papel do Poder Judiciário na concretização das metas formuladas na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. O judiciário brasileiro é o primeiro no mundo a exibir seus dados com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é a Agenda Global de Direitos Humanos. Na abertura do evento, o presidente do STF destacou a adesão da Corte à Agenda 2030, com a criação de um grupo de trabalho para classificar os processos do acervo de acordo com esses 17 objetivos, para priorizar temas como a vida das pessoas, a paz, a prosperidade, o planeta e as parcerias globais sustentáveis. Nós temos um dos maiores patrimônios da humanidade, que é a floresta amazônica, que nós a tratamos como se fosse um passivo e não um ativo, que nos dá uma imensa riqueza que nós precisamos preservar. Esta agenda vem demonstrar que há que haver uma resposta a este apelo global, e no nosso caso brasileiro, um apelo nacional, para que todos nós tenhamos uma ação responsável e solidária. Os objetivos a atingir pouco valem se não saírem do papel e do discurso. Salvo engano, era o grande penalista, salvo engano, Heleno Fragoso dizia que aquilo que a sociedade não aceita, ou aceita com muita dificuldade do parlamento, ela acaba aceitando facilmente do Poder Judiciário, né? Então, é uma forma. Os juízes não são eleitos, no Brasil, pelo menos, né? Então, você não tem grandes meios de questionar as decisões judiciais. E, hoje em dia, no Brasil, indubitavelmente, o judiciário ganha um espaço cada vez maior. Eu entendo o seguinte, eu recorro a alguns ensinamentos, por exemplo, Thomas Sowell, e o próprio Roger Scruton falava isso. A sociedade, ela possui uma gama de conhecimentos não articulados, né? As pessoas têm interações, a maioria das coisas se resolve naturalmente mediante interações e conhecimentos não articulados. Esses planos, em regra, pretendem substituir esses conhecimentos não articulados da sociedade por uma tecnocracia de iluminados, né? Que o Sowell chama ignorância credenciada, inclusive, né? Então, é muito, muito complicado você varrer da sociedade as reações sistêmicas, aquelas interações sistêmicas que ela tem, que fazem a sociedade andar naturalmente, e substituir isso por um planejamento, porque é impossível você planejar alguma coisa nesse nível. Né? E isso implica, inevitavelmente, em projetos de reengenharia social, de supressão de liberdades individuais, de reestruturação da família, processo de subversão da ordem social. O dano que se causa em relação a isso é um dano muito grande, né? De certa forma previsto já. Esse livro foi lançado há pouco tempo no Brasil, a tradução foi lançada. A Primeira Graça é de um jurista americano chamado Russell Hittinger. E nesse livro, ele na parte final do livro, ele aborda novamente aquela obra do Christopher Dawson, que agora a Márcia Xavier traduziu para o Brasil também, é Julgamento das Nações, né? E ele mostra de uma maneira muito clara que o liberalismo foi uma espécie de hiato entre dois atores maiores, que é o projeto totalitário e o projeto de sociedade administrada. Que o liberalismo apenas abriu o campo para que fossem suprimidos todos aqueles valores que ele tanto prezava, que ele não teve força para manter, e que hoje a sociedade, de certa forma, é administrada de acordo com a tecnologia disponível.
pessoas fazem aquilo que a tecnologia permitir sem grandes questionamentos, não é? Por quê? Porque o título do livro é A Primeira Graça. A primeira graça seria o direito natural, aquela ordem divina inscrita na alma humana, né, que nós teríamos acesso através da nossa razão, segundo Santo Tomás. E o autor diz o seguinte: esse conceito, essa primeira graça foi esquecida e se recolheram alguns rudimentos de direito natural que foram convertidos em ideologia. E essa ideologia é o que pretende hoje fazer um mundo, não é, com essa religião ecumênica, com controle populacional através do aborto, com toda, né, é um projeto, no meu entendimento, impossível de ser realizado. Não é? O Eric Feiglin já antecipava isso aí, né? O Feiglin dizia que se eu falar de Eric Feiglin, mas ele sempre dizia, sempre que a humanidade quis dar um passo maior do que a perna, ela foi chamada de volta à razão por alguns eventos, né? E são eventos arquetipicamente representados na Bíblia. Então, quando o homem quis ser o senhor da razão, ele foi lembrado da mortalidade, né? Expulso com chute no traseiro do paraíso, né? No Gênesis. Posteriormente, para ele ser lembrado da sua precariedade face à força da natureza, se tem arquetipicamente representado o dilúvio. E em terceiro lugar, que é o que vem ao caso aqui, a Torre de Babel, para mostrar que esse projeto de que existe apenas um mundo, que existe um mundo só, é uma loucura. O que existe é um arranjo muito precário entre diversidades, né? Então você pega mesmo um doutrinador consagrado no direito comparado, René Davy, que ele tem um livro sobre os grandes sistemas do direito contemporâneo. Ele diz de uma maneira muito clara que a pretensão dele jamais foi criar um direito supranacional. O que se quer é uma harmonização entre as diversas nações existentes no plano do direito internacional, né? Porque você começa a analisar, André, vamos pegar dentro do próprio movimento revolucionário, o James Billington fala isso. Existe uma corrente nacionalista e uma internacionalista. Já tem uma complicação aí. Nos chamados 3 projetos de poder que envolvem o globalismo, né? O metacapitalistas, o projeto russo-chinês e o projeto islâmico, do mundo islâmico. Eles têm, obviamente, segundo me parece, alguns pontos de convergência, que é no que tange a destruição desses pilares de sustentação da nossa cultura ocidental, mas eles têm divergências imensas. E aí você pega onde esse projeto de uma constituição global, né, foi tentado, já vem sendo tentado há algum tempo, na União Europeia, e sem êxito, porque de alguma forma ele esbarra na estrutura da realidade das pessoas. A União Europeia tem vários exemplos de cooperação, né, sem fronteiras internas, um espaço livre e de circulação, mas as pessoas não abrem mão da Constituição da sua nação, da sua soberania, em nome de uma Constituição europeia. Então, veja, mesmo num plano limitado, que é o da Europa, isso já tem problema. Agora, como você vai ampliar uma Constituição global envolvendo o mundo islâmico? É uma coisa muitíssimo complicada. Eu realmente acho que não é factível, mas nem por isso não pode ser tentado, né? O Feiglin dizia isso muito bem. Eles podem não entregar o céu prometido, mas o inferno na Terra eles garantem, né? Essa revolta humana, no fundo, né? E, inclusive, eu tenho um artigo específico sobre o aborto, né, no meu livro sobre o laxismo penal, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção em Portugal. Você vê a atuação dessa mentalidade globalista. Portugal foi o berço, por um tempo, não, o berço da cristandade e tal. E agora, recentemente, Portugal, nem tão recentemente, mas teve uma lei que conferia um estatuto jurídico próprio aos animais de companhia, né? Muito animal de companhia e tal, e é uma coisa que o pessoal achou muito importante. Mas, paradoxalmente, também, de uma maneira muito recente, Portugal, após um plebiscito no qual houve o voto contrário, realizou um outro plebiscito e permitiu o aborto. Em todo o mundo, a cada 6 minutos, morre uma mulher vítima de um aborto clandestino. Todos os anos, em Portugal, 18.000 mulheres abortam clandestinamente.
Todos os anos, 5.000 mulheres são atendidas em hospitais portugueses, consequência de abortos clandestinos. Por uma melhor saúde pública, ajude-nos a acabar com o aborto inseguro. Dia 11, vote sim. Então, isso me chama a atenção, assim, como e não é uma nação mais antiga do mundo. Como uma nação que celebra, e eu não tenho nada contra os animais, né? Que celebra o fato de haver conferido um estatuto jurídico próprio para os animais, não questiona a possibilidade de que se realize um aborto. Né? Até só, não sei se até a 10ª semana, de cabeça, não sei. Então, esse tipo de evolução, entre aspas, da sociedade, leva aquilo, e o meu artigo é nesse sentido, aquilo que o C.S. Lewis chamava de a abolição do homem. Nós temos cada vez mais tecnologia, cada vez mais o homem é capaz de prodígios que seriam impensáveis há um século atrás, mas moralmente e eticamente, em alguns aspectos, nós somos muito mais primitivos do que se era, por exemplo, na própria Idade Média. Né? Você pega um pensamento de Santo Tomás de Aquino comparado ao que se vê hoje aqui, é uma coisa, como o próprio Hittinger mostra, é uma catedral comparado com um galinheiro, né? Não tem como comparar uma coisa com a outra. Então, esse que é o fator preocupante. Dizer que o projeto globalista não é factível, não, pode até não ser, mas alguma coisa eles vão fazer no processo e eles têm muito poder para implantar isso. O sociólogo americano William Sommer falava do Forgotten Man, né? O homem esquecido, e ele se torna esquecido a partir de que momento, né? E aí vai para uma questão que é recorrente, a partir do momento em que se une o poder econômico e o poder político. Ele não tem mais o que fazer, né? E me parece que tanto o discurso do Nigel Farage quanto o Scruton se referem em termos terríveis a esse pessoal da União Europeia, né? Aos tecnocratas, ele chamava de parasitas. Gibraltar is clearly a deal breaker on current terms. You have shown yourselves with these demands to be vindictive, to be nasty. All I can say is thank goodness we're leaving. You're behaving like the mafia. You think we're a hostage. We're not. We're free to go. We're free to go. And 85, and now I do understand. Onorevole Farage. I do understand. Onorevole this Farage. Onorevole Sorry, Mr. Farage. Io sto garantendo a lei la possibilità di parlare di tutto quello che vuole, però quando si parla di mafia, lei dice che un Parlamento si comporta come la mafia, questo per quanto mi riguarda è inaccettabile. Okay. As far as I'm concerned, that's unacceptable. If you're not, no, I do understand. I do understand, sir, Mr. President, I do understand national sensitivities. I'll change it to gangsters. All right? And that is how we're being treated. We're being given a ransom note. E a Inglaterra, eu não sei, o pessoal comentava muito na Europa, os professores que eu tive, que a Inglaterra nunca entrou 100% na questão da União Europeia, ela sempre teve um pé atrás, talvez pela grande tradição de liberdade individual que eles têm, né? Então eles nunca estiveram 100% dentro. Mas o que me pareceu muito feliz, longe de mim querer opinar em política internacional, pelo amor de Deus, né? Mas, principalmente no caso do inglês, mas na campanha do Brexit foi realmente mostrar essa crise de representatividade, né? Porque a essência da nossa democracia moderna, segundo me parece, é aquela exigência de não haver taxação sem representação, né? Tão explorada na Revolução Americana. E o que se vê quando essa tecnocracia passa a tomar conta são pessoas que ninguém sabe quem são, ninguém sabe o nome, tomando decisões fundamentais na vida dos outros. Farage, the floor is yours. Well, here we are, on the edge of a financial and social disaster, and in the room today we have the four men who were supposed to be responsible. And yet we've listened to the dullest, most technocratic speeches I've ever heard. You are all in denial. By any objective measure, the euro is a failure. And who is actually responsible? And who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you.
Because none of you have been elected, none of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. You should all be held accountable for what you've done. You should all be fired. And I have to say, Mr Van Rompuy, 18 months ago when we first met, I was wrong about you. I said you'd be the quiet assassin of nation-state democracy, but you're not anymore. You're rather noisy about it, aren't you? You, an unelected man, went to Italy and said this is not the time for elections, but the time for actions. What in God's name gives you the right to say that to the Italians? O que se questiona é isso, é a centralização do poder, né? Isso que você falou é perfeito. A partir do momento em que você une o poder político e o poder econômico, você entra naquele pesadelo que o David Horowitz falou em relação à América do Obama, no livro que a Armada publicou aí, do Partido Clandestino ao Governo das Sombras, né? Você vai começar a querer modular o discurso político, você começa a tomar conta de algumas instituições, você toma conta de sindicatos, e a coisa não tem limite. Então, qualquer liberal, como se dizia antigamente, de boa cepa, tem uma certa aversão a isso, porque essas coisas eliminam as interações espontâneas da sociedade. É uma espécie de monstro sem cabeça, né? Esses dias eu pensava assim, qual das utopias, né? Nós estamos mais das distopias que se escreveram até hoje, e casualmente lendo um anúncio de uma live tua, eu cheguei à conclusão que eu acho que nós vemos quem acertou mais próximo da realidade foi a Ayn Rand, na Revolta de Atlas. Eu acho que está muito parecido, é uma coisa, aquela fusão, né, do poder econômico com uma tecnocracia um tanto inábil, digamos assim, e levando muito tempo para o buraco, né? É uma coisa, está muito parecido com aqui. No mundo não se aceitam mais responsabilidades, as instituições ameaçam entrar em colapso, né? Você vê a maior democracia do planeta, com os Estados Unidos, aconteceu o que aconteceu lá, estarem do jeito que estão hoje, é um processo de deterioração muito, muito rápido, só que nós não temos um vale John Galt para fugir, né? A supressão de liberdades individuais, muitas vezes de forma desarrazoada, eu escrevi muito sobre isso já também. E a questão da delação institucional, que chamam vizinho denunciando vizinho, a pouca solidariedade, várias questões assim que foi uma espécie de tratamento de choque na sociedade, né? E se verificou, realmente foi uma mudança brutal, e para todos, se é que se queria fazer algum teste com teorias sobre engenharia comportamental, sobre como, eu acho que foi uma coisa sem precedentes na história. Caiu do céu a oportunidade, né? Até pelos meios que se dispõe hoje, né, para induzir comportamentos, para meios de comunicação, o dinheiro daqui a pouco acho que não existe mais também, vai ser, então a tecnologia está toda pronta para esse tipo de controle que efetivamente foi realizado. Olha, André, eu tenho seguido o lema do sujeito que você é especialista, né, do Jordan Peterson: arrume sua cama. Eu acho que eu tenho procurado agir dentro daquilo que eu acredito, no meu âmbito de abrangência. Eu faço o que eu posso, né? Procuro escrever. Isso que a gente está fazendo aqui, na minha opinião, é fazer alguma coisa. Uhum. Dentro da nossa capacidade de atuação, né? Buscar o melhor esclarecimento, estudar de uma maneira desassombrada e de uma maneira séria, tudo isso sem, como você falou, sem lacrada invertida, sem nada disso. Buscar o melhor esclarecimento, levar esse melhor esclarecimento para as pessoas, debater essas questões, trazer no âmbito profissional aquilo que você pode fazer. E sobre o futuro, né, eu tento me agarrar naquela questão do Tolkien, né,
lutar a longa derrota, né? Vamos lutar até que, como disse o Olavo, só se morre uma vez, né? O sujeito ligou para o True Outspeak para perguntar para ele qual era que era o fim do mundo. Disse, não te preocupa, meu filho, você só vai morrer uma vez. Então, acho que urgente ter paciência, né? Uma coisa que eu pessoalmente já abri mão é de, durante a minha existência, ver alguma coisa melhorar. Isso eu acho uma ilusão bárbara, né? Eu vejo o mundo hoje de uma maneira... hoje ou você é desinformado, ou você é pessimista, ou você está se beneficiando de alguma maneira do que está acontecendo aí. Mas eu vejo com um grande pessimismo tudo que está acontecendo, mas isso não impede de, né, enquanto a gente gosta de alguma liberdade, enquanto a gente tem meios de atuar, fazer da melhor maneira possível, buscar esse esclarecimento e lutar pela liberdade, lutar pelas coisas que a gente acredita, né? Lutar, que eu digo, obviamente, debater e se bater por isso. Então, André, de fato, essas soluções macro, essas questões vão derrubar o globalismo, é como o sujeito dizer que eu só luto se for um Mike Tyson, se for outro não vou. Eu procuro, onde me convidam, e especialmente na minha área específica de investigação, procuro dar palestras, vou a eventos, nunca cobrei um centavo, não é esse o meu espírito, e você vê com essa atividade, você vê algum retorno. Claro que você não vai melhorar tudo, mas dentro do teu campo de atuação, você tem alguma satisfação, algum retorno que é muito gratificante de pequenas coisas, eu não diria pequenos milagres, mas pequenas coisas que você consegue ver mudar para melhor num ambiente tão desolador. Então, acho que se todos conseguirem fazer isso aí, ainda que não dê certo, não se poderá dizer que não tentaram, né? Eu tenho tentado pautar minha vida por esse princípio. André, isso eu acho que é uma coisa que nós temos muito a aprender com o movimento revolucionário, essa disposição que eles têm para fazer qualquer trabalho, por menor que seja a chance de êxito, por menor que seja a representatividade. Você tem que tirar o chapéu para eles nesse aspecto. Eles têm essa disposição e veja, muitas vezes sem terem sequer a pretensão de ver os resultados disso. Por um lado é até uma sorte, no caso, eles não sabem, mas eles têm essa disposição. Eu jamais vou me esquecer, certa feita, eu retornei dos Estados Unidos e eu estava em Guarulhos, e sentado esperando uma conexão, e vem um rapaz com um folheto pedindo a libertação do Cesare Battisti, que era um prisioneiro político da Itália, assim, ele contou toda a história. Agora, há pouco tempo atrás, quando o Battisti assumiu o crime dele, né, que era que eu não daria para encontrar aquele sujeito novamente que estava entregando um panfleto dizendo que ele era um inocente, que estava sendo perseguido politicamente e tal. Então você vê como é o mundo. Essa disposição que muitas vezes falta. Eu queria aqui agradecer ao Diego Peste pela entrevista concedida no evento O Declínio das Nações e convido você para amanhã, às 20 horas, nos acompanharem aqui novamente com convidado especial. Até amanhã. Acontecendo com o mundo. Fernanda Tactani e Andréia Medrado são professoras, estudiosas da pedagogia e especialistas no assunto a influência do globalismo na educação. Se você quiser entender como o seu filho está sendo doutrinado a seguir as agendas globalistas na sua escola, acompanhe aqui a entrevista com as professoras Fernanda. Manda agora o nosso menino Bill Gates aí para todo mundo fazer os 5 minutos de ódio contra ele, entendeu? Então, eu acho que uma dica, assim, até para a gente estudar essa questão, é sempre analisar o fenômeno e, a partir do fenômeno, você ir construindo o conceito. Às vezes a pessoa chega com o conceito pronto e aí ela tenta fazer caber em todas as coisas, sabe? Por exemplo, o pessoal chegou com o conceito, a esquerda faz coisas ruins na educação. Agora a gente está em 2021,
couro comendo por causa do globalismo e o pessoal ainda reclamando da esquerda na educação. Não estou falando que não é um problema, mas assim, o problema agora é outro, entendeu? Então, eu acho que para tentar entender o que é o globalismo e para perceber como ele atua, é importante você ter em mente isso. É um conceito que ele tem uma certa elasticidade, então, às vezes, esse globalismo ele vai se conectar com as elites locais, né? Às vezes, ele vai ser... o pessoal gosta de apontar a hipocrisia da esquerda. Não é hipocrisia, é que os caras, eles são hegelianos, entendeu? Então, eles jogam conforme a necessidade do jogo deles. E aí você vai encontrar eles defendendo uma coisa na Polônia e defendendo outra nos Estados Unidos, mas são os mesmos globalistas, entendeu? Mesmo que eles não consigam. E outra questão, assim, eu não cheguei a ler esse livro aí, mas me parece que ele se pauta um pouquinho no trabalho do Quigley, né? Do Tragedy and Hope, que, de fato, ele trabalha e me parece ser a questão do globalismo é que você também não tem respostas definitivas e assim, pronto, calei a boca, vocês nunca mais vão precisar estudar nada, leiam esse livro. Não, essas coisas parecem cebolas, elas sempre têm camadas e camadas, mas algo muito importante, me parece, é a leitura da obra do Quigley, porque ele foi uma pessoa de dentro, né? E de dentro dessa elite que implementa esse projeto de poder. E esse projeto de poder do qual ele fazia parte e o qual ele relatou nos livros é justamente o projeto de poder dessa elite anglo-americana. Então, ele é uma tentativa, eu não sei se você já leu a obra dele, se você está familiarizado, mas é uma tentativa de implementação da Pax Britânica, desse Império Britânico, mas que precisou precisou no meio do caminho fazer alguns ajustes, e esses ajustes significaram que a mudança do centro de poder, sobretudo militar, ele sai da Inglaterra, do Império, né, do Império Britânico, e vai para a América, e vem para a América, né, vai para os Estados Unidos. E aí você tem uma união dessas elites uma união transatlântica, e essas elites continuam mandando no mundo. E continuam, pelo menos, tentando mandar no mundo, né? Essa é a tese do Quigley. Ele escreveu Tragedy and Hope, é muito interessante. Não sei se você não leu, vale a pena. Ele dava aula em Georgetown, né? Ali em Washington. E assim, o que acontecia? Ele dava aula para o pessoal da inteligência, né? Imagine o tanto da comunidade de inteligência que tinha ali em Washington, Fairfax, na Virgínia, Langley. E essas pessoas, elas não conseguiam entender, não conseguiam captar, muitas vezes, esse tempero dialético, qual a gente acabou de citar aí no comecinho da live. O que era esse tempero? Era, de repente, você estar fazendo alguma coisa, você está nos Estados Unidos, na década de 60, lutando contra o comunismo e está financiando guerrilheiros comunistas em um determinado país. One thing that intrigues, well, just last night my wife and I were talking about it, is the title of the book, Tragedy and Hope. Yes, because that's a large title. Yes. Now, what it means is this. I think it is absolutely tragic. It is shameful. It is sinful that Western civilization is going to go down the drain. And I wrote that book, which is less than 10 years ago. I had hope that we could save Western civilization. I am extremely skeptical now that it can be saved. I think we're just about finished. And I just threw a few things out here this morning in the class. If we're going to allow a cold strike, if we're going to overthrow the Portuguese government, because as soon as all these military dictatorships are not going to last. So we get rid of a democracy because it wants to be a little liberal. We put in a military dictatorship, well, then collapses, and what happens?
the communists come in. This is what happened in Portugal. Salazar was there since 1927. You see? All right, now they suddenly try to establish some kind of a non-military dictatorship. He wasn't a military, he was a college professor, but he was supported by the reactionary groups. And now they want to do something about that, and the same thing could happen in Greece. They're now going to probably, in Greece, try these generals who established military dictatorship because we got them to do it, you see? And this gives the communists, and it could well be, now this is what's worrying Kissinger. He thinks the only Mediterranean now is going to be communist. So we're going to go into war to prevent this? Oh, I mean, it's sick. Isso. E aí o Quigley pega e escreve para tentar entender um welcome to internet, I will be your guide, sabe? Welcome to... Então ele tenta falar assim, vem cá, amigo, deixa eu te explicar o que tá pegando aqui, por que você não tá conseguindo entender essas coisas. E aí ele explica, é um livraço, é um livro assim, muito bom, ele vai explicando. Eu falei do poderio militar, tá nos Estados Unidos, por quê? Porque o poder econômico continua em Londres, continua, sobretudo na Síria, né? Naquele entroncamento ali, que não faz nem parte do Império, sei lá, do Reino Unido, né? A rainha não pode entrar lá, naquele distrito comercial, não, financeiro, né? Que você tem ali em Londres. Então, ali você tem um dos hubs do globalismo. Se você quiser identificar o globalismo, assim, geograficamente, qual é a capital do globalismo, tá ali, aquele quadrilátero, com aqueles prédios horríveis, sabe? Todos espelhados, a cara dessa arquitetura do século XXI, que é uma arquitetura desprovida de alma, desprovida de sentido. Então, aquilo ali, junto com o poderio militar americano, junto com o que o Quigley chama de Anglo-American Establishment, que é o segundo livro que ele escreve para explicar, ali está uma das explicações que eu acho que mais satisfatórias a respeito do que é o globalismo. Na verdade é que assim, quando a pergunta, né, quando fala assim, a expressão do globalismo na educação é a centralização do currículo, eu não diria que é a maior expressão, eu diria que ela é uma expressão muito forte do globalismo, mas estudando agora, eu arrisco dizer que a maior expressão do globalismo na educação é a teoria do currículo e não a centralização do objeto currículo. Todo o currículo hoje, ele é montado, na verdade ele é estruturado de modo a contemplar uma luta social ideológica. Então o currículo, ele tomou o lugar que a gente entende hoje na academia, ele tomou o lugar da filosofia da educação. Então, quando você tinha, tempos atrás, que se estudava, né, se você olhar, por exemplo, os educadores mais antigos, o próprio Anísio Teixeira, se você for olhar os escritos, ele trabalha com a ideia de uma filosofia da educação, que, ainda que não seja a correta, é uma filosofia da educação que se usa, que foi ali aprimorada, eu nem sei qual que eu poderia dizer, né, de particípio para isso, mas que foi sendo modificada até chegar na filosofia da educação, trabalhando na raiz pós-crítica, já dentro da filosofia da educação. E aí, o que acontece? O currículo, ele mudou. O que a gente conhecia como currículo era os eixos programáticos para ensinar dentro de determinada disciplina, de determinada série. Hoje, currículo já não é isso. E aí é que está uma grande armadilha que os professores não entenderam ainda, não chegaram ainda nessa conclusão, que é o seguinte: quando você está falando de currículo e o professor está ali, o que ele tem na cabeça? É o currículo eixo programático, eixo de conteúdo programático. O que é o currículo hoje? E o que é que a academia tem ensinado hoje enquanto currículo? É a teoria do currículo. E a teoria do currículo hoje, hoje
algum tempo, ela se transformou numa nova filosofia da educação. Então, hoje, nós estamos na divisão que se faz dentro da teoria do currículo, no currículo pós-crítico. Então, nós passamos aí pelo currículo tradicional. Veja, só fazer assim, fazer a substituição. Educação tradicional, depois nós fomos para uma educação moderna, e eles chamam de, e aí lembrando Paulo Freire, porque a academia aqui faz isso, uma educação bancária. Então a minha crítica ao que eu chamei de bancarismo na educação, que é exatamente essa prática educativa em que o professor deposita, é como se o professor abrisse a cabeça do educando e metesse lá dentro os pacotes de conteúdos. E isso é uma inconsistência, isso não tem sentido. Então, eu defendia por isso mesmo, então, o direito que o alfabetizando tinha e tem de fazer parte da criação da sua capacidade de ler e de escrever. Que a educação nova do Anísio Teixeira infiltrou, colocou na cabeça dos progressistas, né? Dos progressistas não, porque o Anísio também era, mas dos esquerdistas, que aquilo era uma educação bancária, né? E aí, essa educação bancária passou para uma educação crítica, e então é uma educação boa, porque é uma educação crítica que trabalha um currículo multicultural. E agora nós estamos num currículo, na teoria do currículo, no currículo pós-crítico. E aí, por que eu digo que hoje a maior expressão do globalismo na educação é a teoria do currículo? Porque na teoria do currículo existe ali a possibilidade de toda essa elite global colocar em prática e em uso tudo aquilo que eles entenderam e gestaram durante todos esses anos. Que é o quê? Que é uma consolidação da manipulação comportamental nos alunos e nos professores, para que eles atinjam o objetivo de ter um cidadão que vá suprir as necessidades dessa nova sociedade na governança global. Então, eu entendo que a maior expressão do globalismo na educação hoje é essa nova ideia de teoria do currículo, que substitui tudo aquilo que a gente entendia como filosofia da educação. Então, a filosofia da educação na academia foi esvaziada e hoje você faz lá uma análise histórica da educação, dentro de filosofia da educação, e trabalha dentro do currículo, da teoria do currículo enquanto disciplina obrigatória nos cursos de docência. Então, você trabalha ali uma nova realidade educacional e a partir dessa ideia de teoria do currículo. E é nessa teoria do currículo que entra toda a ação globalista, né? Porque aí os valores, as formas, as análises comportamentais, aquela nova forma de avaliar, né? As avaliações, tudo vem a partir dessa teoria do currículo. E essas avaliações vão se dar a partir do momento em que aquele grupo foi formado num currículo que é pós-crítico, ou seja, que ele está para além do multiculturalismo, né? Segundo os autores da teoria do currículo, essa era do currículo pós-crítico, ela tem que trabalhar especificamente a teoria de gênero. Eu sou um homem trans. Então, ou seja, como ele é um eixo, ele vai percorrer por todas as disciplinas, como teoria de gênero, para que ela possa, lógico, aí dentro de várias metodologias, encontrar nos alunos portas abertas para que ela se consolide. Então, para mim, hoje, lógico, né? Não a gente estava falando isso, não é linear mesmo, mas hoje, para mim, o que é a expressão globalista dentro da educação é essa teoria do currículo, porque ela é camuflada. Isso é um outro problema na questão globalista na educação. Por quê? Porque é muito paradoxal, principalmente aqui no Brasil,
Porque a gente tem uma unidade, né, um regime, a gente tem um sistema federativo, mas, na verdade, as coisas vêm do governo federal, vêm da União, né? Só que a educação, embora ela seja legislada ali na Câmara, no Congresso Nacional, e ela seja ali sancionada e seja redirecionada através da União, o que a gente tem hoje, graças ao globalismo, é uma forma de descentralização tutelada. Porque o que acontece? Hoje, a União ela é um mero despachante. Não é a União quem decide, de forma alguma, as ações educacionais. É só porque é o Bolsonaro que está lá. O dia que não for mais o Bolsonaro, eles centralizam tudo de novo. Mas é só no documento. Na verdade, não existe centralização. Porque hoje você tem uma única intenção desse pessoal: hegemonizar a ação. Então, por exemplo, não é à toa que foi a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que foi dar formação para todas as outras secretarias em vários estados, para que eles trabalhassem de forma multi-interdisciplinar o novo currículo, que é a BNCC. Né? Então, quem foi formar esse pessoal foi o pessoal de São Paulo. E por que o pessoal de São Paulo foi formar o restante? Porque o São Paulo aqui é o centro, né, de distribuição dessas ações pedagógicas e metodológicas que vem de fora. E vem de fora através de quem? Através do Todos pela Educação, através do Instituto Ayrton Senna, através da Lema. Assim, hoje quem está muito mais próximo aqui de São Paulo é o Instituto Ayrton Senna. E eles estão trabalhando de uma forma completamente simbiótica na educação paulista, trabalhando, inclusive, uma educação psicológica dentro das salas de aula. André, você sabe, eles estão trabalhando, o governo do estado está fazendo um mapeamento socioemocional dos alunos, primeiro dos professores e está fazendo dos alunos. Projeto de vida, uma disciplina nova chamada Projeto de Vida. Você entende? Então, assim, na verdade, tudo isso... mas São Paulo está fazendo uma coisa bacana, lá em Goiás está fazendo uma outra coisa bacana. É tudo a mesma coisa, só que não está vindo do governo federal. Eles estão colocando isso porque quem decide, na verdade, aqui dentro é a CONAI. Quem decide as coisas educacionais aqui dentro é o FNE. E o FNE faz essa pulverização, ele sai jogando para todos os outros conselhos, os fóruns regionais, e para os outros conselhos, e os conselhos que vão municiando as diretorias para que eles trabalhem isso nas escolas. Você veja como é uma armadilha. Nós sabemos que o ideal de que uma educação livre se faz com autonomia dentro das unidades escolares. O professor sabe disso, porque o professor também vai se beneficiar dessa liberdade para que ele, conhecendo o seu aluno, conhecendo aquela comunidade escolar, ele trabalhe de acordo com as necessidades. Isso é natural. E aí a gente pensa, nossa, então o que essas empresas, esse terceiro setor está fazendo é uma maravilha. Na verdade, não é, porque por isso que eu falo, quando a gente vai ver as ações globalistas, elas estão dessa forma. Eles estão fazendo a mesma coisa em todos os lugares, dando a falsa impressão de que existe autonomia nos estados e municípios. Mas, na verdade, não tem autonomia nenhuma. Entendeu? E aí, quando chega lá e fala, olha, a gente fala mesmo, né? A BNCC, ela é uma centralização do currículo. E ela é, de fato. Só que ela não é uma centralização do currículo da União. Porque nem foi a União que decidiu a BNCC. Quem mais trabalhou na BNCC foi a Lema e o Todos pela Educação. Os pais não participaram dessas decisões, professores não participaram dessas decisões, a União não participou dessas decisões, só foi lá e homologou. Se você pensar, por exemplo, que a educação hoje,
ela está sendo baseada, sobretudo, nos conceitos psicológicos do Wundt, né? Que o homem ele é impulso e resposta. É isso que é o homem. O homem é aquele que responde, que se você impuser a ele impulsos, né? A depender dos impulsos, ele precisa te dar determinadas respostas. É isso o conceito de homem do Wundt, né? E o psicologismo entrou na educação, graças a ele, de uma maneira absurda, e essa educação socioemocional que a gente tem visto para esse projeto de vida, por exemplo, ela é toda baseada na psicologia da educação de Wundt. Então, é um negócio interessante quando você começa a perceber que, por exemplo, na hora que o cara começar assim, beleza, vocês querem que eu responda o que é o homem? Tá bom. O homem, né, a gente pode trazer o maluco alemão. O homem é aquele que é capaz de produzir ferramentas de trabalho, instrumentos de trabalho. O homem é aquele que responde a impulsos, né? Mas ninguém consegue, de fato, enxergar o que é o homem. E é por isso que cada sistema de ensino que se sobrepõe ao outro e agora chega nesse globalista, ele vem desprezando a natureza humana, né? E eu acho que é muito pior. Ele vem querendo modificar a natureza humana, né? Se fosse só desprezar... Sem entrar no mérito do que é felicidade para eles. Mas, entende? Então, assim, tudo isso, toda essa questão educacional, ela chega num ponto onde a pergunta mais importante dos sistemas de ensino não é respondida. O que é o homem? Né? Se a gente responder, de fato, o que é o homem e olhando para o fim deste homem, para a finalidade deste homem, trabalhar no sistema educacional, tudo isso que a gente está vendo é ridículo, né? É pernicioso, na verdade. Todo esse sistema educacional ele é montado numa antropologia falha, numa antropologia nefasta, né? E além de ser montado numa antropologia ruim, ele quer alterar a natureza do homem. Por isso que assim, a escola hoje, e a gente, né, eu sempre tomo esse cuidado porque eu sou professora, e eu sei que eu tenho muitos colegas que estão lá dentro que não fazem ideia disso, e eles não estão ali para alterar nada, né? Eles estão ali porque é o trabalho deles, porque eles foram formados dessa maneira, porque ninguém nunca ensinou de outra forma para eles, né? Mas a escola hoje, ela é o meio no qual as crianças vão se afastar cada vez mais da família. Porque a escola, que antigamente era considerada uma instituição primária, né, as escolas eram todas comunitárias, elas eram muito próximas da família. Se você for olhar, por exemplo, a questão da educação infantil, por exemplo, que é uma aberração que a gente tem de educação infantil hoje, né? O que se chama de educação infantil hoje é uma aberração. Nem a Alva Myrdal, da Suécia, pensou em fazer algo tão absurdo quanto que se tem feito hoje. Mas a educação infantil, por exemplo, ela era feita dentro das casas de vizinhas que precisavam, né, cuidavam umas dos filhos das outras e tal. Então, você tinha uma educação que era muito local. Ela era muito local, a educação era feita de forma, sem entrar em muitas questões, mas ela era feita ali, considerando a pessoa enquanto pessoa. Mr. Huxley, in your new essays, you state that these various enemies of freedom are pushing us toward a real-life, brave new world, and you say that it's awaiting us just around the corner. First of all, can you detail for us what life in this brave new world which you fear so much, what life might be like? Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime. And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future
is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. But if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Para sair remedinhos no horário, porque todo mundo vai estar dopado às últimas. A felicidade é a felicidade do admirável mundo novo, né? Exato, um dos elementos de toda distopia que se preze ou tem um livro que eu li, depois eu vou passar para você colocar aí, que ele cunhou um termo que eu achei espetacular. Ele chama de pax, igual a paz romana, sabe? Ele chama de pax narcótica. Sim. E é isso que vai ter, a pax narcótica, entendeu? Você não vai ter nada e vai ter pax narcótica. Pax narcótica, você vai ser uma pessoa sem eira nem beira, sem família, uma coisa meio vibe filha de chocadeira, viver numa kitnet, não vai comer carne, não vai ser dono de porcaria nenhuma. E mais assim, o seu Rivotril vai chegar lá e por isso que você precisa aprender aqui a fracionar direitinho os seus remédios. É para isso que serve a matemática. Filosofia é coisa de gente tonta que fica perdendo tempo pensando nessas coisas. Então, essa é a ideia do sistema educacional de hoje. E esse projeto de vida aí serve para quê? Para tentar macaquear as virtudes cristãs. Sim, você deveria estar aprendendo na escola. Eu não defendo uma escola asséptica, porque eu acho que não existe. Eu acho que sempre vai estar dado ali a filosofia, o conceito da filosofia da educação, e você vai ter que tomar partido e falar o que é o homem. Essa ideia liberal de que na escola você só ensina a fazer conta, você não ensina as outras coisas. Ora, como não? Na escola eu não vou ensinar que é errado matar o amiguinho? Esse é um juízo de valor, e eu acho que está certo ensinar dentro da escola, porque você tem sim que ensinar, sabe? Não tem como você fugir. É igual teoria da história, André. Não tem como fugir da discussão. Você tem a sua teoria da história e você vai olhar o fato abraçado nela, entendeu? É um pressuposto inevitável, né? Ali, você vai ter que meter o louco e falar qual é a sua teoria, o que você entende por história. E educação também. Agora, óbvio, o pessoal liberal, assim, eu acho que de uns 2, 3 anos para cá, eles deram uma acordada, né? E eles acordaram para a vida e perceberam que o liberalismo também é uma ideologia e que tentar aplicá-lo na educação não dá fruto porcaria nenhuma, você entendeu? Só faz você perder tempo. Então, quando você fala de educação, ela precisa ser uma educação para as virtudes, sim, mas para as virtudes verdadeiras, as virtudes que nascem e que podem florescer no coração do homem. Óbvio que aí a gente vai precisar pesquisar e vai ter que sentar, ter uma conversa de gente grande sobre o que é o homem, o que é o bem, o que é a justiça. E ninguém está se furtando. A gente não se furta dessa discussão, eles que se furtam. Eles que tentam ganhar por WO, entendeu? Tentam ganhar no tapetão o negócio. Então, a escola é sim para ensinar as virtudes. Mas o que eles estão fazendo, no primeiro momento, eles ficam bancando os escandalizados. Quer voltar para a Idade Média? Quem dera, meu amigo, quem dera. Entendeu? Mas, quer ensinar o que é o certo e o errado para o outro. Você também quer ensinar o que é o certo e o que é errado. Mas você não tem a coragem, você não tem a hombridade de falar isso daí sair da sua boca, porque esse projeto aí de vida e todas essas abordagens comportamentais e de natureza psicológica na escola, primeiro, elas são uma violência, né? É quase um assédio moral com os alunos não estão preparados para fazer isso.
E segundo, elas são sim uma tentativa de vocês de ensinarem virtude mequetrefe para os alunos. Virtudes que não vão ser moral, né? Que vão servir para a implementação do seu projeto de poder. Sim, é um novo olhar moral. Eles querem fazer exatamente isso. Na verdade, eles não chamam, porque eles têm pavor da palavra moral. Então, eles trazem para a discussão ética. Então, é uma nova ética educacional, é uma nova ética social. Então, você quer assustar qualquer um desses caras, um liberal, um globalista, um esquerdista? É só falar moral. Se falou a palavra moral, nego dá 3 pulos na cadeira, pula que nem pipoca, porque eles têm medo dessa palavra. É por isso que eles forjaram uma nova, que na verdade é a mesma coisa, que é a ética. Então eles trabalham, se você olhar, por exemplo, toda a estrutura da BNCC, ela trabalha com uma nova ética social dentro do currículo, né? Se você pegar, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele trabalha todas as metas a partir de uma nova ética. Que raio de ética, né? Então é essa tentativa de impor uma nova moral dentro das escolas. E aí eles usam para isso, né? Eles são bem espertos, a teoria educacional dos neomarxistas, porque foram os neomarxistas que entenderam que a escola é o lugar de reprodução. Né? O Althusser fala muito bem disso. Então, os globalistas, eles entenderam que é na escola que eles vão conseguir consolidar o projeto de poder deles. E eles estão fazendo isso muito bem. Eles tiveram um pouquinho de problema nesse 1 ano e meio, porque ninguém sabia o que eles iam fazer direito. Então, você viu todos pela educação ciscando, feito louco. Peraí, volta, não volta? E aí dava aquele tchutchu, sabe, né? Eu aperto qual botão, pelo amor de Deus, né? Disseminar o vírus, ter aula, a educação é importante, o que eu faço, né? Então, eles tiveram aí um momento de ficar meio perdidinho no começo, e agora eles estão voltando ao eixo. Então, eles entenderam ali que, peraí, com a educação não dá pra gente brincar. Então, olha, as crianças não estão disseminando, volta às escolas. Reclamavam tanto, né, do modelo do vestibular, por exemplo. Que eu não vou aqui, eu não venho para a sala de aula para formar aluno para o vestibular, eu venho para formar senso crítico. E hoje o cara forma senso crítico ensinando o aluno a fazer a resposta do Enem, você está entendendo? E parece para aumentar o bônus, para ganhar o bônus. Entendeu? É assim, a gente tem uma técnica, entendeu? Então, assim, é a mesma galera que estava reclamando do imperialismo, né? É o mesmo professor que estava lá dizendo, meu Deus, depois dos anos 2000, a escola não vai ter mais professor, porque vai ser tudo ensinado pelo Telecurso 2000 da Globo, entendeu? Os caras que falavam isso, eles estão... usando a apostilinha do Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna. Sucumbindo aos imperialistas que eles tanto execraram. Então, eu acho que a educação hoje ela está um festival de maluquice, mas que tem ela tem um fio condutor muito bem definido, né? Para quem está estudando de fato, para quem está dentro de fato dessa questão. O Roscielli, por exemplo, ele não fala nada sem estar muito bem antenado. Entendeu? Então, quem está dentro do esquema todo sabe muito bem que essa educação que nós temos hoje tem um fio condutor muito bem definido. Ele sabe para onde ela vai, ele sabe como que está sendo feito. O que me dá tristeza é que as famílias não sabem disso e a maioria dos professores não sabem disso. Inclusive, a maioria dos professores vai ser descartada como lixo quando esse sistema estiver totalmente implementado. A solução. Lutando muito, a gente está com... O cerco está fechando, eu sei lá como é que vai terminar essa maluquice tirânica aí não sei, mas a solução sim. Na questão pedagógica, a solução ela está mais numa solução social. Tudo isso que a gente está falando tem um problema raiz ali. E esse problema é a dissolução familiar. A gente precisa, então, restabelecer a família como uma instituição primária,
E isso e fortalecer, após isso, os laços comunitários, que são muito importantes para que você consiga ter força diante dessas investidas. Por que isso? Porque assim você consegue, numa comunidade, ter força para ter a sua própria comunidade escolar. Para você conseguir isso, lógico, a gente tem, por isso que eu sempre falo, é muito importante você entender de políticas públicas educacionais. Não para você seguir à risca, mas para que você saiba onde você pode pisar, né? E então a solução é o fortalecimento dos laços comunitários para que a gente consiga ir reordenando as decisões educacionais. Não vai ser, por exemplo, em 2 meses, 1 ano, com 3 anos, entendeu? Mas você precisa começar a formar as pessoas, e isso esse é o jeito mais fácil, inclusive, né? Que é difícil pra caramba. Você tem que formar as pessoas, tem que ter pessoas que estejam dispostas a mudar isso, porque senão não vai dar certo, né? Não adianta a gente esperar soluções legislativas, não adianta a gente esperar soluções de política pública vindas da União, do Estado, do município, porque nenhuma política pública ela vai vir de forma a contemplar as necessidades que nós temos hoje. Porque ninguém, eu digo que ninguém que está no serviço público, por exemplo, está enxergando com clareza o problema da educação de fato. E aqueles que estão enxergando, eles estão enxergando para conseguir ampliar o controle, ampliar a incursão globalista. Essas pessoas estão fazendo o seu papel, estão ganhando para isso, estão dentro da máquina pública. Mas as pessoas que nós conhecemos, a maioria não entende desses problemas. E às vezes quer fazer um sistema de leis ou uma legislação que é só o outro lado da moeda. Entendeu? Vai fazer a mesma porcaria centralizadora, vai fazer a mesma porcaria, só que com uma carinha da direita. E aí, na verdade, não é o que a gente precisa. A gente precisa de eu não vou falar essa palavra assim, não. Mas a gente precisa de um novo start, entendeu? É isso que a gente precisa. A gente precisa pagar tudo dentro dessa questão da legislação educacional. A legislação educacional no Brasil, ela é forjada do começo ao fim. Tem uma penca de estelionato dentro da educação, da legislação educacional do Brasil, né, que foi feito sem não saber, enganou o Congresso, fez de outra forma, colocou palavra diferente e chegou lá onde chegou. Então, o que a gente precisa é ter pais, professores que entendam que existe um problema, que queiram mudar esse problema, mas que vai começar lá de baixo, formando grupos de pais, abrindo colégios. Eu acho que isso é muito importante. Qualquer pessoa que tiver condições, e eu digo financeira também, né? Se o cara tiver condições, abre um colégio, coloque pessoas que estão ali estudando educação de fato e que consigam, a partir desse colégio, também mudar a realidade local, porque é possível fazer, só não é fácil e nem é rápido, né? Então tem solução. A gente não pode ser mensageiro da desesperança. Existe solução. E às vezes a gente não vai ver, mas a gente já está acostumado com isso, né? Nem idade para a gente ver tanta realização a gente não tem mais, né? A gente vai ver o comecinho e, com a graça de Deus, as coisas vão acontecendo. Mas se a gente não começar a formar pessoas que entendam desses problemas, que queiram estudar esses problemas e que coloquem a mão na massa, e a mão na massa é, de fato, ter professores que entendam disso, abrir colégios, ter pessoas que, olha, eu não sei fazer nada de educação, mas eu tenho dinheiro, então toma aqui. Esse daqui é o negocinho que você tem que pagar para abrir um colégio, você está entendendo? Então me ajuda a fazer isso daqui. É isso que a gente precisa fazer. Lógico, eu estou falando de uma forma simplista, né? Só que não é fácil desse jeito, tem vários trâmites nisso. Mas eu acho que a principal coisa é olhar para a família. A família, ela é o maior alvo de todos esses problemas, de todos esses ataques. E se a gente olhar para a família de verdade, não com aquela ideia, sabe, assim, então vamos fazer o quê? Políticas públicas para a família? Não, a gente não vai fazer. A gente quer só entender que a família, né, a célula máter da sociedade, ela precisa ser olhada de novo, ela precisa ser restaurada. Isso não é um papel do Estado, não é o Estado que tem que restaurar a família,
né? Então a gente precisa olhar para a família dessa forma, ter pessoas que entendam esse problema e estejam dispostas a trabalhar, para fortalecendo esses laços comunitários, começar a trabalhar as decisões de forma local, que na verdade é a forma certa de você agir e ordenar a sociedade. Educação não pode existir nesta base em que ocorre o tal do ensino brasileiro. Eu acho que é isso que a Dé falou, e acho que assim, para de repente quem está ouvindo, né, você falou muito da mitada, e eu acho que assim, eu convido mesmo as pessoas a dar esse passo além e assim, estudar um pouco mais, né, conversar, vamos ler, e pelo menos na questão educacional, sabe, porque a mitada só levou a gente pro buraco. E a direita, se tem um assunto em termos de educação em que a direita só sabe fazer a mitada, é o assunto educação. O Marco... Para, meu, que mané escola militar pra quê? Pra eles poderem... Pra colocar um cara igual o Mourão. Pra funcionar, entendeu? Desculpa, falei palavrão. Mas é melhor que seja uma bagunça do cão na escola e o professor abra a boca e nenhum aluno ouça, entendeu? Então, esses fetiches, sabe? Criou fetiche, escola militar, desculpa, não vai funcionar. Cortei o barato de vocês, né? Joguei água no chope aí de todo mundo. Ministro mitando, método. Não, porque tal método. Um método é um método. Método é uma coisa pequena, é importante, pode até ser, mas não é nada perto de uma filosofia da educação. E se o método for usado por uma filosofia equivocada, tanto pior. Era melhor que não houvesse esse método. Mas o pessoal coloca as coisas em perspectivas assim que não são corretas. Então eu acho que é preciso fazer essa meia-culpa. Pô, meu povo, a direita, vai lá, comemorou quando aprovou o Fundeb. Você tá... E eu sou louca? Eu fiquei maluca de ver. Você vê, a esquerda devia estar rindo assim, às escondidas, de todo esse pessoal, os globalistas rindo, e o pessoal de direita batendo no peito e comemorando a aprovação do Fundeb, que é um negócio que uniformiza ainda mais todo o processo educacional, usando aquilo que dói para o pessoal, que é o quê? Que é o bolso, que é o dinheiro, que é a verba. E o pessoal vendeu como uma vitória do governo Bolsonaro. Vocês são loucos? Sabe? Então eu acho que analisar assim, com muita humildade mesmo onde a gente chegou, o que é, apostamos nesse cavalo aqui, não deu em nada, olha que vergonha pensar que eu já apoiei tal coisa. Essa análise crítica, ela precisa ser feita, né, do nosso lado, porque se a gente não tiver essa humildade de poder ver o que a gente fez de errado, a gente não vai consertar nada. Então, sair da mitada, eu acho que já é um bom começo. E tentar, como a André falou, trabalhar na sua comunidade, né, na sua família. No seu... É tão difícil, porque a gente está tendo que construir comunidades. As pessoas estão cada vez mais atomizadas, então é um começo, assim, difícil mesmo, né? As pessoas precisam construir, de fato, um senso comunitário, que é aquela dificuldade que todo mundo tem de sair da internet, né, de poder se relacionar com seus vizinhos, com o seu bairro. Mas a gente precisa fazer isso daí. Vai demorar um pouco? Vai demorar. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho e como a André falou, de repente a gente não vai estar aqui para ver o Brasil se tornar uma potência educacional, mas eu tenho certeza, assim, essa é uma certeza que mora no meu coração, que se a gente abraçar o princípio filosófico correto, o Brasil vira... Porque as pessoas acham que os lugares viraram potência depois, eles enriqueceram e depois eles se educaram, e é o contrário, né? E aqui é educação de verdade, tá, gente? É educação lastreada na verdade. Então, se o Brasil de fato abraçar os princípios filosóficos, uma filosofia da educação que reconhece o ser humano como imagem e semelhança de Deus e que por isso tem uma dignidade que lhe é própria,
Por isso ele tem uma moral que o obriga, que a verdadeira liberdade desse brasileiro, desse ser humano, está em ser um ser moral, não está em fazer o que quiser ou ter liberdade para poder concordar com Lula, não. A verdadeira liberdade é poder fazer o bem. Se esses forem os fundamentos do nosso pensar na educação, como eles adoram falar, o nosso agir, o nosso pensar na educação, aí a coisa vai para frente. Nem que demore uns anos aí, que a gente fique, parece, patinando, falando umas coisas que quase ninguém vai entender numa live. Porque essas coisas são, assim, não é de uma hora para outra, a massa não vai entender. Mas nunca foi assim, sabe? Você nunca precisou da massa entendendo essas coisas. À medida que você fizer isso, que você der essa tônica de seriedade a esse assunto, ou seja, parar de imitar em cima, quando você abandonar esses fetiches e quando você se propuser a mudar sua comunidade, a construir uma comunidade e construir também laços ali familiares que sejam duradouros e que consigam criar um espaço seguro contra essas manipulações do mundo, eu acho que a gente vai ter dado bons passos, entendeu? Tudo isso, à medida que a gente faz essas coisas, queira ou não, a força globalista ela vai diminuindo. Nós estamos na Tribuna Independente, hoje com a presença do filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. Doutor Olavo, o senhor me permite, mas como mudar essa situação que o senhor coloca como dramática, seu sobrinho? O senhor, na verdade, faz até uma denúncia muito forte aqui. Você vive a situação. Mas como mudá-la? Eu não sei como mudar, porque é uma coisa tão complicada, levou tanto tempo para a gente chegar nisso, que, olha, é tão grande o problema, eu acho que transcende muito a minha capacidade. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma esperança de poder resolver o problema é ter uma noção do tamanho dele. Aqui no Brasil, todo mundo é educador, técnico de futebol, médico e economista, não é isso? Bom, pelo menos dentro de e eu posso ser um educador, mas eu sou educador dos meus alunos, eu não sou educador do Brasil. Eu não poderia ser ministro da Educação. Eu digo para você, eu não tenho competência para ser ministro da Educação. O problema da educação brasileira é tão grande que é preciso pessoas que tenham consagrado a sua vida a aquele assunto. Tá certo? Quer dizer, não é com 3 meses de lendo meia dúzia de publicações que você vai saber o que se passa, como é que as coisas estão. Então aqui todo mundo oferece soluções para as coisas, mas vamos dizer, um dever óbvio de modéstia intelectual é você reconhecer quando um problema é maior do que você. E eu queria aqui agradecer a Fernanda Tactani e a Andréa Medrado pela excelente entrevista concedida e convidar vocês para amanhã, último dia do evento, o Declínio das Nações, nos acompanharem com um convidado muito especial que vai falar com a gente direto de Londres, a sede da Sociedade Fabiana e onde George Soros ficou rico e quebrou a Bolsa de Valores. Aguardo você amanhã às 20 horas aqui no Oliver Talk. Parado para entender o que está acontecendo com o mundo. If it's a free democratic society, there are many different movements within the society. There obviously in every society there are people who are against this society. They may be simple criminals, ideologically in disagreement with the state policy, conscientious enemies, simply psychotic personalities who are against anything. Right? All these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. We don't stop an enemy. We let him go. We help him to go in the direction we want them to go. Okay? Obviously, there are tendencies in each society, in each country, which are going to opposite direction from the basic moral values and principles. To take advantage of these movements, to capitalize on them, is the main purpose of the originator of subversion. So we have religion, we have education, we have social life, we have power structure,
we have labor relations, unions, and finally we have law and order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? These are the areas of application of subversion. What it means exactly? In case of religion, destroy it, ridicule it. Education, distract them from learning something which is constructive, pragmatic. Teach them history of urban warfare, natural food, home economy, your sexuality, anything, as long as it takes you away, okay? Social life. Replace traditionally established institutions and organizations with fake organizations. Take away the initiative from people. Take away the responsibility. Power structure. Okay, the natural bodies of administration, which are traditionally either elected by people at large or appointed by elected leaders of society, are being actively substituted by artificial bodies. The bodies of people, groups of people whom nobody elected. Never. As a matter of fact, most of the people don't like them at all, and yet they exist. Do not have neither qualification nor the will of people to keep them in power, and yet they do have power. Então, mas o objetivo final do globalismo é levar a essa nova ordem mundial. Um exemplo claro de um braço dos globalistas que até o momento foi colocado em prática e atingiu alguns resultados é o bloco chamado União Europeia. E mais para frente a gente até pode falar um pouco de como que funciona a União Europeia e você vai entender que muitas vezes um morador de Dublin, na Irlanda, que tem um problema na lâmpada do poste, precisa de uma resposta de Bruxelas e não da prefeitura de Dublin para solucionar o problema, né? That's the last time you are applauding here. I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago, and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? And the reason you're so upset, the reason you're so angry, has been perfectly clear from all the angry exchanges this morning. You, as a political project, are in denial. You're in denial that your currency is failing. You're in denial. Well, just look at the Mediterranean. No. As a policy to impose poverty on Greece and the rest of the Mediterranean, you've done very well. And you're in denial over Mrs. Merkel's call last year for as many people as possible to cross the Mediterranean into the European Union has led to massive divisions between countries and within countries. But the biggest problem you've got, and the main reason the United Kingdom voted the way that it did, is you have, by stealth, by deception, without ever telling the truth to the British or the rest of the peoples of Europe, you have imposed upon them a political union. You've imposed upon them a political union. And when the people in 2005 in the Netherlands and France voted against that political union, when they rejected the constitution, you simply ignored them and brought the Lisbon Treaty in through the back door. De forma bastante resumida, André, como você falou que a gente pretende falar para um público que talvez nunca ouviu falar em globalismo, eu diria que é isso. É uma passagem necessária para a levada da a introdução, né, da nova ordem mundial, André. Bom, pelas minhas caminhadas em Londres e tendo como guia os livros do professor Alexandre Costa,
Eu hoje consigo identificar a Chatham House, eu consigo identificar o banco dos Rockefellers, eu consigo identificar onde fica o escritório dos Rockefellers, instituição Bill e Melinda Gates. É muito curioso. Hoje eu vejo, então, ele está falando, aquele prédio ali, inclusive a gente faz fotografias e registra tudo isso, né? Bom, André, mais do que o centro financeiro da Europa, Londres é o centro mundial dos globalistas, porque é de fato aqui que as coisas acontecem. Alguém pode dizer, tá, mas em Nova York, onde fica nisso? Neste caso, Nova York fica atrás de Londres, justamente porque aqui em Londres é a sede destas fundações, que trabalham para impor uma nova ordem mundial. Eu citei a Chatham House, poderia citar a Sociedade Fabiana também, passo lá, quase que sempre tenho clientes naquela região, eu por mês passo umas 5, 6 vezes na frente da Sociedade Fabiana. Então, o que acontece? As reuniões, os debates acontecem todos aqui em Londres. E tem mais um fator. A libra esterlina contribui com isso. Pouca gente sabe, mas a libra vale mais que o dólar. A libra tem uma estabilidade maior. O Banco da Inglaterra, hoje, guarda uma reserva de aproximadamente 400 trilhões de dólares em barras de ouro. Não é pouca coisa. Perdão, bilhões, com B. 400 dá uma diferença. 400 bilhões em barras de ouro no centro da City of London. E aqui, André, eu quero trazer uma diferença. Existe a City of London, existe a cidade de Londres. A City of London, que é um pedacinho do centro de Londres, que historicamente é onde os romanos se estabeleceram, e mais para frente o rei William, primeiro rei inglês William, o Conquistador, em 1066, ela tem uma certa autonomia. Ela tem um status tão importante quanto o da Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, inclusive na questão de impostos. Como espaço, eu diria que a gente pode comparar com o que é o Vaticano em Roma. É bem pequenininho, mas tão logo você entra nela, você vê completamente desde a arquitetura, as placas são diferentes, e eles inclusive têm um prefeito, que não é o Sadiq Khan. A City of London tem o seu próprio prefeito, e que administra ali a região. Então, é aqui que acontecem as reuniões, dentro dessas casas, a Chatham House, dessas fundações que eu citei. Outro dia, caminhando, do nada, eu reparei, Rockefeller Center, não sei o que lá, fui ver, era uma casa de leilões do Rockefeller. E vale lembrar também que o sistema inglês de privacidade, ele é mais bem executado que o dos americanos. Então, se você quiser fazer um jantar e discutir nova ordem mundial com George Soros, eu aconselho um restaurante em Londres e não em Nova York, porque eles já têm essa estrutura, você entra e sai do restaurante e ninguém vai saber que você passou por ali. Tanto é que os funcionários que trabalham nesses restaurantes, por exemplo, o primeiro garçom que leva o primeiro prato, ele não volta mais para a mesa. Vai ser um garçom diferente que vai atender. É muito caro, mas, por exemplo, em um jantar normal, eles rodam a cada prato, o garçom tem que ser diferente, justamente para manter a privacidade dos clientes. Então, tudo acontece aqui em Londres e não é de hoje, tá, André? Essa estrutura já vem aí de séculos e eu poderia falar de tranquilamente 200, 300 anos sem problema. Vale lembrar que Londres foi a capital do mundo por muito tempo, quando o Império Britânico era um império que predominava. Então, essa herança, né, de ser aí um hub central não vem de hoje. Com o passar do tempo, porém, Londres soube preservar essa característica, né? E somado a isso, aqui na Inglaterra, a gente tem as universidades de Oxford, as universidades de Cambridge, você tem também a London School of Economics. Então, muitas das ideias que vão para países do assim chamado terceiro mundo saem da London School of Economics, que é uma ideia que será aprovada pela ONU, outro elemento utilizado aí pelos globalistas. Então, Londres é isso. Eu diria que Berlim
é a capital do mundo que eles mais estão tentando implantar o globalismo como experimento. Mas as ideias saem aqui de Londres, André. Bom, para desespero daqueles que previam esse apocalipse, não aconteceu, André, e muito pelo contrário. Eu me lembro que eu já estava aqui em 2016, e durante a campanha eles diziam, olha, já em 2017, ainda antes do Brexit, a economia vai cair algo como 4 ou 5%. Bom, em 2017 a economia inglesa britânica, cresceu. O tal do colapso financeiro não aconteceu. Não tenho notícias de bancos que tenham transferido suas operações. As cidades de Frankfurt e Paris chegaram até a investir uma quantia razoável de dinheiro para receber esses banqueiros que acabaram não saindo de Londres. A economia aqui até a pandemia ia muito bem, obrigado. E agora, pós-pandemia, nós podemos colher alguns frutos do Brexit. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, será o país dentro do G7 que mais vai crescer agora em 2021. O Reino Unido não depende das amarras, mas da União Europeia. Então, nesse sentido, até a questão da vacinação, você pode ter uma visão favorável ou contrária a ela, mas o Reino Unido não dependeu da União Europeia. Ele produziu suas vacinas e adotou a sua política de vacinação. Aqui, no momento, enquanto nós estamos falando, não é exigido nenhum passaporte sanitário e nós voltamos ao nível pré-pandemia, ou seja, não é obrigado o uso de máscaras em local algum, a vida voltou ao bom e velho normal, por enquanto. A gente não sabe no inverno, né? Mas de qualquer maneira, então, o Brexit já trouxe alguns frutos e inclusive, está faltando mão de obra. A Inglaterra está com um sério problema de mão de obra, principalmente física, né? Por exemplo, motoristas de caminhão e funcionários que carreguem os caminhões. Então, esse problema está acontecendo, mas era previsto. A campanha do Brexit alertou de que sim, isso iria acontecer justamente porque iria criar aí uma demanda de emprego, né? E então, além do que, hoje o país tem o controle das suas fronteiras. Neste sentido, André, o Brexit foi um duro golpe para os globalistas. É óbvio que eles estão tentando agora reverter de alguma maneira e fazer com que o Brexit trabalhe a favor deles. No momento, eles não estão conseguindo. Mas o Brexit foi, de fato, um duro golpe para os globalistas, André. I walked in here, as I've said before, you all thought it was terribly funny. You stopped laughing in 2016. But my view has changed of Europe since I joined. In 2005, I saw the constitution that had been drafted by Giscard and others. I saw it rejected by the French in a referendum. I saw it rejected by the Dutch in a referendum. And I saw you in these institutions ignore them, bring it back as the Lisbon Treaty and boast you could ram it through without there being referendums. Well, the Irish did have a vote and did say no and were forced to vote again. You're very good at making people vote again, but what we've proved is the British are too big to bully, thank goodness. Mais do que isso, André, eu vou compartilhar as fotos que a gente possa disponibilizar para o público do dia, de uma das tantas vezes que eu passei por lá. A ideia de fazer o vídeo, André, da Sociedade Fabiana, nasceu quando eu via o professor Olavo fazendo posts no Facebook, tempo que eu usava Facebook. Não me procurem no Facebook, que acho que dificilmente vocês vão me achar lá, tá? E as pessoas negavam a existência da Sociedade Fabiana. Eu dizia, mas meu Deus, como assim estão negando um negócio que existe, né? Enfim, e o professor Olavo, ele falava de Fabiana, esse velho aí tá com teoria da conspiração, o que é esse negócio de Fabiana, nem existe, não sei o quê. Você vê, quanta gente que se diz da direita, que se diz conservador, não me chamou de louco por eu estar contando a história do Foro de São Paulo. Só admitiram que o Foro de São Paulo existia quando o próprio Lula reconheceu. Quando no terceiro congresso do PT, eles reconheciam o
Foro São Paulo como coordenação estratégica da esquerda latino-americana. Aí sim. Aí foi liberado. Agora pode falar, porque agora não tem mais perigo. Ou seja, esta foi a maior trama mentirosa de mídia na história do mundo, gente. Agora, o pessoal se escandaliza porque o Lula roubou 3 trilhões. Eu digo, mas por que vocês só se escandalizam quando tocam no seu dinheiro? Os caras te fazem de trouxa, te enganar o país inteiro não é crime, não. Não tem problema, desde que não mexa no dinheiro. Da onde veio essa mentalidade? Eu lhe digo que essa mentalidade é, vamos dizer, o capitalismo destituído de qualquer valor moral, ou cultural, ou religioso. Isso é ideologia liberal, gente. O capitalismo está acima de tudo. Eles criam toda uma concepção ideológica baseada nos valores econômicos do capitalismo. Então, quais são os princípios do liberalismo? São esses. Por isso que não pode... Veja, meu primeiro contato com os liberais foi uma conferência sob o título Por que não sou neoliberal? Feita no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, naquela época presidido por um bom amigo meu, que era o Donald Stewart, né? Era um brasileiro, apesar do nome, era filho de canadense. Então, eu falei, não posso aprovar essa coisa, quer dizer, essa idealização do capitalismo, como se o capitalismo fosse um negócio divino, né? Em geral, o capitalismo se levantou baseado em valores culturais, religiosos, morais anteriores, né, que ele não atacava, e por isso ele subiu. Mas existe um capitalismo radicalizado que não reconhece valor nenhum acima de si mesmo. E esta mentalidade dominou grande parte dos nossos liberais. E domina ainda muitos deles. Outro dia estava até o pessoal discutindo o negócio de privatizações. Quer dizer, você acha que você privatizar tudo vai quebrar o poder dos comunistas? Você é louco. Porque vem os comunistas e compram. As empresas que você privatiza, vem o chinês e compra tudo. Quer dizer, que história? Quer dizer, o amor à economia capitalista é tanto que cega a pessoa para o conflito bélico, para a luta pelo poder mundial. Não existe mais poder mundial, só existe comércio. Tem muita gente que pensa assim. Ou seja, privatização, é claro que a privatização, em princípio, é um negócio bom. Mas não é a solução mágica que está sendo apresentada. Privatizar para quem? Porque você lembra no tempo do FHC, ele também privatizava. Privatizar para quem? Para os amigos dele, meu Deus do céu. E o que eram os amigos dele? Era a esquerda, chamada social-democrata. Que é falso, porque dizer que Fabiano é social-democrata, aqui. A Sociedade Fabiana da Inglaterra era dirigida pela chancelaria soviética. Hoje sabe que o livro principal do casal Sidney e Beatrice Webb, que eram os fundadores, dirigentes máximos da Sociedade Fabiana, o livro veio pronto da chancelaria soviética. Eles simplesmente assinaram e publicaram o livro. Então, o fabianismo é um mecanismo do movimento comunista internacional. Ele não é um socialismo brando, não é outra coisa, é a mesma. E sempre houve essa, assim como essa dualidade foi representada no Brasil, no mundo inteiro foi assim. Que seria a social-democracia. Bom, hoje o Partido Conservador no Reino Unido passa por um grande debate interno e está dividido. Se você pegar a política do Boris Johnson referente à China, você diz, meu Deus, isso é o conservadorismo colocado em prática. Vou pegar aqui duas declarações do Dominic Raab, que era o secretário de Relações Exteriores até 15 dias atrás. Hoje ele é uma espécie de vice-primeiro-ministro. Ele caiu, mas caiu para cima. Primeiro, perguntado sobre a China, ele disse, nós não vamos colocar a ideologia abaixo dos negócios, abaixo da economia. A visão de mundo livre vem antes do que a economia. E a nossa ideologia está acima disso. Bom, na onda do Black Lives Matter do ano passado, o mesmo Dominic Raab declarou, perguntado a uma rádio se em um evento ele ficaria de joelhos, né? Que estava essa moda de ficar de joelhos pro Black Lives Matter e tal. Ele disse que nesta ordem ficaria de joelhos apenas para Deus, a rainha,
e a sua família, a sua esposa, que no caso era a família, justamente. E por que a rainha? Porque é a nação, né? Representa o país, né? A coroa. Então, muito boa resposta. Mas do outro lado, a gente vê o Boris Johnson caminhando para cima e para baixo com a pauta ambientalista. Ele só fala de ambientalismo. Ele esquece que ele tem um país para governar, às vezes. Então, dentro do Partido Conservador, eu tenho a sensação de que o Boris, ele só não acelera ainda mais a pauta globalista porque ele tem uma forte resistência dos backbench, que seria o baixo clero aí no Brasil. Um bloco, aproximadamente 150, 200 parlamentares, do universo de 364, que se opõe a tudo isso. E da onde que vem esses parlamentares, André? Do interior da Inglaterra. Por isso que eu brinquei antes que eu quero ir para o interior. Se você ir a uma cidadezinha do interior, próxima a York, no norte, eles são contra o aborto, eles são contra a eutanásia, eles ainda respiram esse conservadorismo que você falou do Partido Republicano. Quanto mais próximo você vem de Londres, mais o progressismo, digamos, revolucionário avançou. E a gente tem essa divisão. Graças a Deus, até o momento, a gente tem essa grande maioria de conservadores que impede que o Boris Johnson acelere a pauta. Já o Boris, ele me parece ser um baita de um oportunista. Porque, veja bem, ele sentiu ali, quando ele era prefeito de Londres, que ele teria a possibilidade, e um bom prefeito, por sinal, de ser o próximo primeiro-ministro. Gente, ele escreveu uma biografia do Winston Churchill, do Sir Churchill, muito boa, muito elogiada, eu ainda não li, mas as pessoas elogiaram muito. Ele fala grego, ele falava abertamente pró-Brexit, ele era o escolhido, mas infelizmente depois da eleição, e veja bem, ele tem uma maioria hoje no parlamento que Donald Trump e o presidente Bolsonaro jamais sonharam em ter. Eu diria que poucas vezes na história um conservador teve uma maioria como ele tem. E justamente porque ele na campanha dele, ele prometeu essa agenda conservadora. Isso mostra que existe um apelo, digamos assim, no país para essa agenda. E tem mais, André. Você vai ficar talvez surpreso com essa notícia. Está acontecendo um fenômeno aqui na Inglaterra que, como a esquerda compra tanto essa política de identidade de gênero, pró-aborto, etc., LGBT, fala neutra, essa coisa toda, aquele eleitor que votou no Partido Trabalhista a vida inteira, aquele cara que está com 40 anos, que está com o filho na faculdade, que ainda começou a votar no Partido Conservador, justamente porque ele viu no Partido Trabalhista uma ameaça à família dele. Quer algo mais conservador que isso? Defender a família? Então, você tem veja bem, na última eleição em 2019, os conservadores venceram em distritos que eles não venciam há 50, 60 anos. Justamente porque teve essa... fui em reuniões depois da eleição e eles ali estavam explicando o que estava acontecendo. Por que esse cara que odiava a gente até outro dia está votando na gente? Por causa da família. E o Boris, ele que sempre fez uma leitura correta nessa escalada política dele, muito rápida, nesse momento, na minha opinião, ele está errando. Ele está abraçando a pauta ambientalista, achando que isso lhe vai dar popularidade e, de consequência, ele vai ficar mais um mandato em 2025. Sendo que ele acabou de vencer uma eleição com uma maioria tranquila. Custa colocar aquilo que ele foi eleito em prática. Bom, André, eu odeio teoria da conspiração, mas sobre essa guinada do Boris, nós precisamos falar um pouco a respeito da esposa dele, que tem amizades, digamos, que eu não teria. Tem uma moça, se não me engano, americana, alguma coisa Abramovich, Mia Abramovich, ela faz uns rituais, não sei se você já ouviu falar, André. A esposa do Boris é amiga íntima dessa Marina Abramovich. I love to live in space in between. It's when you are leaving old habits and you are completely open to destiny.
came to Brazil to look for places of power and for the people who have certain energy. Parallel realities, incorporations, entities. Brazil is so full of this kind of stuff. This is why I'm here, waiting to start my mission. I'm experiencing so many different emotions. There's so much pain. I can help raising consciousness through art. Emotions arise in me when I feel my heart is opening. It is so painful. O principal arquiteto do Brexit... o Cummings, né? O Cummings, porque tá rolando uma CPI da Covid aqui também, é mais discreta, né? Britânico, você sabe. Quando tiver... E questionado ali, poxa, até o dia 22 de março, o cara tava decidido a não ter lockdown, nada. Pô, beleza, foi pra esse cara que eu votei. Em 3 dias ele mudou de ideia completamente. E o Cummings coloca isso, olha, nós tivemos muitos problemas. Hoje o Cummings está fora do governo, mas nós tivemos muitos problemas por interferência dela. Dela chegar e dizer, olha, quem vai ser o secretário de educação vai ser fulano, não Beltrano. E aí quando você puxa a identikit da primeira dama, digamos assim, e começa a ver ligações com essa Abramovich, você fica com a orelha de pé. Aí não tem, eu odeio teoria da conspiração, quem me acompanha no Pegavox sabe disso. Mas aqui tá saindo do assunto da teoria da conspiração pra parar na CPI, meu. Então, assim, é algo que a gente precisa entender, quem sabe na semana do ano que vem eu tenha mais novidades sobre isso. Então, voltando à pergunta original, André, o Partido Conservador hoje, ele passa por um debate interno, ele precisa entender o que o século XXI vai exigir dele, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode se perder das suas tradições. Se ele o fizer, ele será um PSDB inglês dentro de muito pouco tempo. A força do Partido Conservador está no interior. Se existe conservadorismo na Inglaterra ainda, é graças à força do interior. Regiões como York, regiões, inclusive Cambridge, a cidade de Cambridge vota na esquerda, mas você sai 5 km, o cara já está votando no conservador. Então você tem o sul da Inglaterra também, que é muito forte, e isso, o conservadorismo hoje está avançando no país de Gales também, que foi um dos países que votou bastante pelo Brexit, justamente por esse ataque às tradições, às famílias, ao modo ocidental de se viver, né? A questão da imigração também pesou bastante, e isso é um fator que ainda une os conservadores, André. O que eu espero da questão dos globalistas é que eles aprenderam, ou talvez eles colocaram em prática algo que eles já sabiam durante a pandemia, é que, no geral, o ser humano, quando assustado, faz aquilo que lhe dizem para fazer, porque será para o bem dele. Começou com as máscaras, depois o lockdown, agora o passaporte sanitário, Deus sabe o que vai vir pela frente. Só que uma hora esgota, né? Que começa aquela coisa, o cachorro que morde o rabo. Eu acredito que o que pode dar medo a nível global, o que pode assustar um sul-coreano e um argentino? Uma invasão alienígena, talvez, mas é um pouco mais complexo. A questão ambiental é algo que une o planeta. Então, como você comentou no meio da nossa transmissão, já estão falando em lockdown climático. Já fizeram greve climática na sexta-feira passada.
daqui a pouco vão começar a pipocar estudos, aguardem. Isso, mas não é que é questão de previsão, é porque já está acontecendo. Eu não posso dizer que adivinhei uma coisa que eu vi acontecendo. Né? André, já estão falando aqui que vai pipocar estudos, dizendo, olha, 2020, a taxa de emissão de gás, não sei o que, o planeta Terra respirou. Agora olha aqui 2021 como voltou a ter um problema nos pulmões do mundo, aquela coisa toda. Então, por que em 2020 o planeta respirou? Porque as pessoas estavam aonde? Na cadeira de gamer, aí, estavam em casa. Então, por que não ficarmos todo mundo 2-3 meses por ano em casa para o planeta dar aquela respirada? Enquanto isso, o governo paga para você ficar em casa. Outra coisa que me assusta é que depois disso tudo, mas aí seria já um processo para depois da pauta ambientalista, a gente está falando em passaporte sanitário agora, né? Meu medo é o passaporte ideológico. Como tudo vai estar digitalizado, como você bem falou, para você ter o benefício, você vai ter que responder uma série de requisitos. Vamos ver o que o senhor André Assi andou postando no Twitter. Então quer dizer que o senhor tem uma bandeirinha do Trump em casa, interessante, perdeu um pontinho aqui. Vamos ver, então o senhor andou dizendo que o seu peru é grande, vamos tirar mais um pontinho, e por aí vai. You agree that you put some posts on Facebook? Does this look familiar? That's illegal as. Yep. Did you put this on Facebook? Yep. So the question that's been raised is, were you there? Oh, no comment. Yeah. Is that you? Or... Well. Were you there? Well, does it matter? Yeah, You're handing me paperwork saying I've sent a photo. I'm not handing you anything. I'm asking a question. Well, you've got the photo, don't you? So that doesn't. You've to put a photo on Facebook doesn't actually confirm whether you were there or not. So I'm asking. Were you there? So if I say no, you're not going to give me the paperwork. You're going to go home, mate. There's no paperwork here to give you. This is my information. So what are we here for? Are you here to serve me? Okay, or... what part didn't? No. Intimidation. Yeah, I know. It's just. It's loserish. It is like sad. What is this humanity? Where are we going in life? You've got the cops coming around here to tell me that I've been in a protest 6 months ago. To ask if you have been. Yeah, well, who gives a fuck? How illegal is that? Which part? Going to a protest. Why are you guys here? Why is the police on my doorstep about a protest? Yeah. Why? Black Lives Matter protests fucking 2 weeks before that. Yeah. Yeah, was that illegal? Are you knocking on their doors? Maybe. No, you're not. No. So It's clearly so imitating. Why are you working for this corrupt government? What are you guys doing? Who are you serving? Are you serving us, or are you serving the corrupt government and health officials? They want no good for you. They're not there for you. What? Were you there? Look, you can answer my question, can't you? No, we can't answer. Well, I won't answer that. Okay. I'll just no comment it. All right. Like, what are we here for? Well, what part of when I... What the fuck do you want from me? What did you understand when I first told you why we're here? Well, you're asking if I'm at a protest 6 months ago. Yeah. I don't recall. I do not recall. We've been asking I don't recall. I'm sorry. because of crimes, anonymous I don't crimes, recall. report. I don't recall. Well, then we'll end the conversation. Unless you Yeah. want to say anything else. Go ask Andrews. What's your reason for breaching the show direction? What are you talking about? I don't recall any health directions, mate. I don't watch that bullshit on the TV. Você tá entendendo onde é que eu quero chegar? Eu não vou ter desconto nenhum e vou ter que pagar o dobro pela cerveja no pub. Ou talvez nem possa tomar. Ou talvez nem possa tomar, porque você é uma pessoa, é um perigo para a sociedade. Então, por seu bem, fique mais 15 dias em lockdown ideológico em casa, até você refletir sobre essa bandeirinha do Trump aí na sua janela. Aí você diz, bom, mas isso é muito teoria da conspiração. Bom, a China já usa esse sistema, meu amigo. E, recentemente, nas eleições da Alemanha, o Armin Laschet, ou Laschet, dependendo, disse que quer implantar um super ministério digital. Ou seja, o governo quer digitalizar as pessoas e saber o que o André anda postando, com quem que ele anda falando, quanto dinheiro ele movimentou e por aí vai. Dear passengers, people who travel without tickets or behave disorderly or smoke in public areas will be punished according to regulations, and the behavior will be recorded in the individual credit information system. To avoid any negative record of personal credit, please follow
我现在是已经被限制这个自由的出行了，就是订票啊，我们高铁和飞机都不行。我跟你演示一下，我们用这个 APP 来订票。现在是我们从重庆到西安，我们来订一张票，订一张过几天的票。And what does it say? 然后就显示那个出票失败，说我已经被法院依法限制乘坐 G 字头列车。 Em cima disso, eles vão criar um sistema de pontuação. Aqui no Reino Unido, André, o conservador Boris Johnson quer implantar o seguinte em janeiro. Se você escanear tudo que você ir no mercado e através do QR Code você escanear, eles vão calcular a taxa de caloria. Se você ficar em um nível aceitável, você vai ganhar um bônus, sei lá, 5% de desconto na sua próxima compra, que obviamente vai ser o governo que vai arcar com isso. Ou seja, o governo está querendo direcionar o que você vai comer. Isso não é um passaporte alimentar? Né? Porque a pessoa diz, pô, eu tenho aqui um pedaço de bife bonito, coisa mais linda, mas eu vou perder 1 ponto. Do outro lado, um hambúrguer de soja, eu vou ganhar 3 pontos. Aí o cabeça louca vai lá e compra o hambúrguer de soja. Então, o globalismo, eu acho que ele vai avançar nesse sentido. Assustar as pessoas, mas dizer, oh, não, peraí, a gente tem a solução pro seu bem, mas você tem que respeitar essa lista de exigências. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I'm not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Eu queria agradecer aqui ao Ivan Kleber pela participação no nosso evento. Espectador, você deve ter percebido que agora eu me levantei. E nós temos uma surpresa e uma coisa muito importante para te dizer. Esse evento, ele foi de altíssimo nível, nós investimos aqui muito da nossa produção nele e queremos compartilhar com você uma outra informação. Talvez esse assunto possa te incomodar, mas ele é necessário, ele é urgente. Precisamos compartilhar com você essa informação incômoda. Nós, aqui, temos um curso chamado As Raízes Filosóficas do Globalismo. Ele está dividido em 4 aulas comigo, além de acesso às entrevistas completas aqui com o Ivan Kleber, com o Diego Pesce, com a Andrea Medrado e a Fernanda Tactani e as entrevistas feitas na edição deste evento feita no ano passado. Então, você pode ter acesso a tudo isso. Você deve estar se perguntando, espectador, que informação incômoda é essa que eu me referi? Ela se refere aos custos de produção, ao trabalho que nós empenhamos em fazer esses mini documentários, essas entrevistas. E agora eu convido você a fazer a sua parte.
Clicando no link que está aqui na descrição, você pode adquirir o meu curso As Raízes Filosóficas do Globalismo e ter acesso a todos os conteúdos já citados, as entrevistas completas com os convidados do evento O Declínio das Nações. E assim você vai estar nos ajudando a fazer novos documentários, novos eventos, novos cursos. Nós não fazemos nada com dinheiro público aqui. E uma informação importante: este material, este conteúdo, ele não ficará disponível por muito tempo. A sua venda será por um prazo determinado e limitado. Então eu te convido, faça a sua parte e clique no link aqui na descrição para adquirir esse conteúdo. Muito obrigado.